E aí, pessoal, mais uma história hoje. E antes de tudo, eu vou falar, é uma mulher hoje. Vou contar a história de uma mulher, mas eu preciso contar o contexto para vocês entenderem. Então vamos lá. Existe um pastor de uma igreja muito grande na cidade. E esse pastor, ele era muito próspero. A igreja só crescia, ele tinha o apoio não só da cidade, como de famosos, de pessoas importantes. Ele tinha também o apoio do prefeito da cidade. Ele era muito reconhecido até em todo o território nacional. Ele era muito assim. Só que ele tinha uma visão muito tradicionalista. E ele acreditava muito também que mulher não poderia ser pastora, que mulher não poderia dirigir ministérios, que mulher devia ser somente dona de casa e etc. Só que a mulher dele era uma mulher muito usada por Deus. E certo dia, numa campanha, a igreja lotada e vindo caravanas de todo lugar, e a mulher dele foi usada por Deus. E ele se sentiu um pouco ofendido com tudo isso. E então ele mandou ali reunir os líderes junto dele e conversando com os líderes falou assim: o que vamos fazer? Mesmo de madrugada passa carro, mas beleza. Então, continuando a história. O que vamos fazer? Ele começou por um lado a refletir sobre, será? Mulher pode ser sim usada por Deus, e vinha dentro dele, no espírito dele, que mulher poderia ser usada, mas os conselheiros dele e até os profetas que estavam do lado dele falavam não é do agrado de Deus, e começava a usar bases bíblicas que não tem firmamento, vamos assim dizer, não existe base bíblica. E começaram até a falar profecias para ele, falando que Deus deu a igreja ali para ele, que Deus levantou ele como servo de Deus, que ele é a autoridade máxima, que começou ali. Então, ele continuou com a teologia dele, continuou firme e forte ali, a ponto de até se separar da sua esposa, se divorciar. Só que passado um tempo, entrou uma jovem na igreja, e essa jovem ela era muito usada por Deus. Ela tinha dons tão espetaculares que todos a admiravam. E toda vez que Deus usava ela, as pessoas não olhavam ela como uma pessoa que queria se sobressair, pois ela era muito humilde. E essa jovem, ela começou a conquistar ali a atenção do pastor, a ponto de ele começar a se flexibilizar com relação às mulheres. Ele começou a olhar aquilo com bons olhos. Só que existia um jovem. Ele era muito ganancioso. Ao mesmo tempo que ele tinha muitos dons também, ele também não tinha um pingo de humildade. E toda vez que esse jovem usava os seus dons, ele queria se sobressair sobre todos. E ele fez campanhas, palestras, cursos, e ele deixava a opinião dele bem clara. E ele usava o versículo que Paulo falava que a mulher tinha que ficar calada, deturpando um pouco o contexto ali,
ele usava alguns versículos que favoreciam ele, falava que mulher não podia ser usada na igreja, que mulher tinha que ficar calada, que o homem era o sacerdote, que o homem deveria ser usado e não a mulher, que o homem deveria guiar. E ele começou nessa busca, nessa incessante, e criar membros da igreja. Só que essa menina, ela era muito usada por Deus, ela tinha um relacionamento íntimo com Deus. E sabe o que ela fez? Ela jejuou, ela orou, ela começou a dar apoio para as mulheres da igreja que estavam se sentindo muito sozinhas. Ela trazia consolação, ela ajudava uns outros e ela começou a obter apoio até mesmo de homens da igreja e de uma certa liderança da igreja que começou a dar apoio para ela. E essa mulher, ela esperava a cada segundo o que Deus falava para ela fazer. Ela jejuava e orava esperando a resposta de Deus. E Deus vinha e trazia a resposta para ela. E certa vez, e isso é o mais interessante de todos, isso é o mais interessante de todos, o pastor aflito com essa questão, pois ao mesmo tempo que ele estava dando vazão àquele jovem que tinha muitos talentos, que estava crescendo, ele viu o quanto aquela menina parecia com Cristo. O quanto ela transmitia paz, ela transmitia unção. E certa noite, esse pastor orando e buscando, falando: Deus, eu preciso da sua resposta. Deus trouxe uma visão para ele de um congresso no qual Deus revelaria toda a verdade. Então ele imediatamente fez o congresso e veio caravanas e caravanas. A igreja estava lotada como nunca antes. A igreja estava tão lotada que mesmo a igreja sendo tão grande, tendo galerias e tal, pessoas tiveram que ficar do lado de fora, pois tinha muita gente, muita gente. E esse menino, movido pela ganância, movido pelo orgulho, olhando tudo aquilo, ele falou: essa é a hora de Deus me exaltar. E ele começou a querer usar os dons dele para se engrandecer, começou a orar pelas pessoas. Só que não estava acontecendo nada. E aquela menina começou a orar pelas pessoas e as pessoas começaram a ser curadas. Começou a vir revelação. E aquela menina pegou, com autorização de Deus, começou a chamar outras mulheres. E começou as outras mulheres a orar e as pessoas aceitarem. E começou aquele mover, a ponto de começar as pessoas, até mesmo os homens que estavam com elas, acreditando ali que aquilo era o certo, começaram a orar e as pessoas a receber. Então o pastor teve a confirmação. E quando foi a palavra, o pastor contou tudo o que ele falou. E o pastor pegou e falou assim: somos um corpo, somos irmãos, todos nós precisamos estar unidos, porque no céu, ele pegou aquele versículo: não se casam nem se dão em casamento
Ou seja, no céu não há essa distinção em homem e mulher. O foco tem que estar em Cristo. O foco não pode estar sobre gênero, raça e etc. O foco sempre tem que estar em Cristo. Precisamos nos unir. Precisamos deixar Deus agir através de nós e não tentar sobressair. E naquele momento em diante, aquela mulher conseguiu fazer uma revolução. Não só naquela igreja, mas em todas as igrejas que se espelhavam e no Brasil todo, criando um movimento gigantesco chamado Mulheres para Cristo. E essa mulher se chamava Esther. Aí você fala, nossa, é um pouco diferente a história da Bíblia. Trazendo para os dias de hoje, seria assim. E essa história me impactou tanto. Eu estava correndo. Eu levantei de madrugada, li a Bíblia, fui correr. E enquanto eu corria, eu senti de ouvir a história de Esther. Eu tô esperando até hoje a inspiração para Davi. Muita gente tem pedido Davi, mas ainda não veio a inspiração de Davi. Eu não vou gravar quando não vem a inspiração do Espírito Santo. Mas veio a inspiração de Esther. E eu comecei a ler, a prestar atenção nos detalhes e começou a vir. E eu imagino que Esther, nos dias de hoje, faria isso. Sabe por quê? Porque não é gênero, não é raça, não é cor, não é nada que vai fazer você ser usado por Deus a não ser a intimidade com Ele. A não ser você estar unido com Ele. Somos um corpo. Não precisamos fazer distinção. Ah, ele é mais velho, ele é mais novo, ele é jovem, ele é adulto, é mulher, é negro, é branco, é índio, é pardo, e etc. Não precisa. Quem tem intimidade com Deus, quem tem o amor de Cristo, pode ser usado por Ele, independente de qualquer coisa. E olha, essa história mexeu muito comigo porque eu comecei a imaginar. Imagina, naquela época o povo judeu também, ele é um pouco... fugiu a palavra, não ia usar machista, mas era outra palavra. Ele reprimia um pouco as mulheres. E Deus usou uma mulher para libertar o povo judeu. Então, fiquem com Deus, compartilhem essa história aí. E você, mulher, não fique calada. Deus quer te usar também. Mas, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, fiquem com Deus e é nóis.